Cumprimento a cada um dos irmãos e das irmãs com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma palavra de Deus para a vida de cada irmão, para a vida de cada um que vai ouvir essa palavra. Louvado seja Deus. Quero ler aqui no Salmos 73, número 73, versículo 1, o Salmo de Asaf. Louvado seja Deus. Veja, meus irmãos, a importância de nós não deixarmos a casa do Senhor vazia, a casa do Senhor deserta, que é a igreja onde nós se reunimos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para agradar a Deus. Louvado seja Deus. Aí aqui no Salmo 73, o Salmo de Asaf, versículo 1, Asaf começa falando assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Veja, irmão, olha a condição que estava Asaf. Veja a maneira que Asaf estava vivendo, irmão. Aqui ele reconhece que bom é Deus para com Israel e bom é Deus para os limpos de coração. Louvado seja Deus. Então Deus, irmão, é bom para aqueles que são limpos de coração, que têm um coração puro, que têm um coração santificado, purificado por meio da palavra de Deus, né? Como nós vemos no Salmo 119, 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí você vê Asaf dizendo aqui: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Mas por que Asaf, irmão, quase desviou dos caminhos do Senhor? Por que Asaf quase deixou do Senhor, irmãos? Quase se afastou, quase escorregou na fé, na caminhada. Versículo 3. Aí Asaf diz: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha o perigo, irmão, de nós olhar para o vizinho. Olha o perigo de nós olhar para a vizinha. Olha o perigo de nós olhar para a direita, de nós olhar para a esquerda. Olha o perigo de nós olhar para a vida do próximo. Asaf aqui, irmão, estava com inveja. A inveja estava dentro do coração de Asaf. Louvado seja Deus. E quem que era Asaf, irmão? Asaf era levita na casa do Senhor, aquele que cantava, aquele que louvava o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Asaf tinha um probleminha, irmão. A inveja estava no coração dele. E a inveja estava arruinando os caminhos de Asaf. Por isso que ele fala: ó, quase escorreguei, quase que eu desviei. Meu Deus do céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que me ouve agora nesse momento, bom é Deus para os que são limpos de coração. Aleluia, louvado seja Deus. E cada um de nós, irmãos, sabemos aonde está o nosso problema. Cada um de nós sabemos qual é o nosso problema. Aleluia, nós, irmãos, sabemos, somente nós sabemos o que nos faz pecar, o que nos faz errar. Só nós sabemos o que pode nos tirar da presença do Senhor. Porque o pecado, irmão, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Lá no Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Então, meu irmão, minha irmã, veja o perigo. Por que tinha inveja no coração de Asaf? Porque ele estava fora do santuário do Senhor. Porque Asaf estava longe da casa do Senhor. Porque Asaf tinha deixado de cultuar a Deus, irmão. Asaf tinha deixado a casa do Senhor. Veja o perigo de nós faltar culto.
Vejo o perigo de alguém faltar à igreja, irmão, faltar nas orações. Vejo o perigo de nós perder um culto, perder uma palavra, uma pregação. Louvado seja Deus. Aí aqui no 73:17, Asaf, ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Porque daí Asaf começa a falar do 3 ao 17, como era a vida dos ímpios, como eles prosperavam, como eles tinham paz, como eles tinham alegria, como eles não eram um povo que nem os outros povos, era um povo próspero. Asaf começou a olhar para o ímpio, irmão. Asaf começou a olhar para aquele que não servia a Deus. E Asaf ficava se perguntando: em vão eu tenho lavado as minhas mãos, em vão eu tenho me purificado. Só que não estava se purificando coisa nenhuma. Asaf ali, irmão, estava contaminado pela inveja. Mas ele fala no 17: até que entrei no santuário de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então o segredo está em nós entrar no santuário, irmão, de Deus. Aleluia, através do que? Através da oração, através de meditar e ler na palavra do Senhor, através do jejum. Louvado seja o Senhor. Aí ele fala: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O 18: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Aí ele começa a orar ao Senhor: ó Senhor, o Senhor colocou o ímpio, aquele que não te serve, em lugares escorregadios. E eu estava olhando para eles. Asaf estava olhando para a direita, Asaf estava olhando para a esquerda, irmão. Ele tinha tirado o foco do Senhor, ele estava já longe do Senhor. Agora olha aqui comigo, irmão, no versículo de número 27, 73, 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, os que se afastam de Deus vão perecer, vão ser destruídos. Aí ela fala: tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Aí Asaf entendeu: meu Deus, eu estou longe do santuário, eu estou sem cultuar, eu estou sem cultuar Deus, eu estou sem adorar a Deus, eu estou sem servir a Deus, eu estou longe do Senhor. Asaf entendeu, irmão, que ele estava longe. Asaf entendeu por que a inveja estava dentro do coração dele. Porque ele tinha deixado de cultuar Deus, ele tinha deixado da palavra do Senhor, tinha deixado de purificar o coração dele. Aí no versículo de número 28 ele fala: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Orianda labachurianda labaias. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, você que me ouve agora. Bom é para nós, irmão. Bom é para as irmãs. Bom é para o jovem. Bom é para a criança. Aproximar-se de Deus, irmão. Aproximar-se do Senhor por meio de orações, por meio de jejum, por meio da palavra e por meio de cultuar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus verdadeiramente. Aleluia, louvado seja Deus. E quantos que já não cultuam a Deus? Quantos que já não se importa de ir para um culto, de ouvir a palavra? Quantos que já não tem mais uma vida de oração, uma vida consagrada em jejum, por meio da palavra? Quantos que já deixaram? Quantos que estão desviando? Quantos que estão escorregando? Mas Asaf entendeu: eu entrei agora no santuário de Deus. Agora eu sei que para mim é bom aproximar-me de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aí Asaf entendeu: ela estava longe do Senhor. Por isso da inveja, por isso desse pecado no meu coração. Eu esqueci a palavra do Senhor. Eu me afastei do santuário. Aleluia. Eu me afastei de Deus, o meu coração está impuro. Aí Asaf entendeu no versículo 1: bom é Deus para com Israel,
para com os limpos de coração. Porque daí a hora que Asaf entrou no santuário, irmão, ele entrou para orar, se purificar, se lavar. Aí ele fala aqui, irmãos, no versículo 25 do 73 do Salmo, para nós finalizar: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aí Asaf, irmão, passou a ter prazer no Senhor. Asaf passou ali, irmãos, ter prazer nas coisas do Senhor. Porque ele diz: não tenho nada aqui na terra senão o Senhor. E não tenho nada além do Senhor no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Só tenho a ti, meu Deus. Só tenho a ti, Senhor. E dependo do Senhor. Oh, irmãos, nós precisamos dessa fé. Nós precisamos crer nessa palavra. É esta palavra que vai nos dar combustível para nós vencer as lutas, vencer as dificuldades, vencer as tribulações, vencer os problemas dessa vida. Porque os dias são maus, mas a palavra do Senhor está na terra. A palavra do Senhor está aqui nas nossas mãos, para nós se alimentar, para nós alimentar nossa alma. E bom é para nós, irmão, aproximar-se de Deus. Aleluia. Mas para isso é necessário nós entrar no santuário de Deus, irmão. Para se aproximar do Senhor tem que entrar no santuário. Santuário é um lugar espiritual, irmão. Santuário é um lugar espiritual que nós alcançamos por meio de orar, de passar de joelhos no chão, orando, falando com o Senhor, meditando na sua santa palavra e fazendo jejuns, irmãos. Nós temos que jejuar, nós temos que fazer jejuns, porque a gente vê o exemplo do Senhor Salvador Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus deixou esse exemplo de jejum. Jesus deixou o exemplo de oração. Quando a gente olha ali no livro de Lucas 6,12, não vai dar tempo de eu ler, mas a Bíblia diz que Jesus passou a noite em oração a Deus. E não foi uma noite só, foi várias. Louvado seja Deus. A gente vê, irmãos, o exemplo que o Senhor Jesus, ele lia a palavra também, ele lia a lei de Moisés. Ele meditava na palavra de Deus também, porque ali naquele mesmo deserto do jejum de 40 dias e 40 noites, Jesus venceu Satanás por meio da palavra. Está escrito, está escrito e está escrito. E Satanás deixou Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra, fique com essa mensagem. Bom é para nós aproximar-se de Deus. E você, só você e eu sabemos qual é o nosso problema, qual é a pedrinha que está no nosso coração. Só nós sabemos qual é o problema. Será que é inveja? Será que eu tenho ciúme? Será que eu tenho a ira? O que está me afastando de Deus? O que está me fazendo olhar para as outras coisas senão a Deus? Somente nós sabemos, irmão. Aleluia. E quando você descobrir qual é o teu problema, quando você descobrir qual é o teu pecado, o que está te afastando do Senhor, procura limpar, procura arrancar, procura entrar no santuário do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Deus compartilhe, Deus abençoe os irmãos e Deus compartilhe, irmão, dessa graça. Deus compartilhe, aleluia, desse fogo, dessa unção que eu estou sentindo para os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Direi ao mundo que eu sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos
Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus, meu guia, me satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas que ao lar celeste nos levará. Oh, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és crente e que por Cristo vais viver.